Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 37. Bons estudos! Oi! Que as plantas e as algas fazem fotossíntese e que a partir desse processo que surge energia, ou seja, que surge o alimento para todos os seres vivos da Terra, isso a gente já viu nas últimas teleaulas. Agora, como será que essa energia vai passando de um ser vivo para outro? Por exemplo, da planta para o boi, do boi para o homem e daí para frente. Como será que isso acontece? Esse é o tema da nossa teleaula de hoje. Você vai ver que os seres vivos utilizam a energia dos alimentos e que a energia disponível ao passar de um ser vivo para o outro vai diminuindo. Esse é um fato que podemos representar através de um esquema chamado pirâmide de energia. Você vai ver ainda que as plantas são os produtores do ambiente e que os herbívoros e carnívoros são os seres consumidores do ambiente. Por fim, você vai ver como é uma cadeia alimentar. Você já aprendeu que a energia que a gente usa aqui na Terra vem de um endereço certo, do Sol. Você já aprendeu também que é a partir da transformação dessa energia que surgem os alimentos para todos os seres vivos do planeta. É por isso que é tão comum a gente ver a palavra energia associada à alimentação. Aqui mesmo nesse supermercado tem alguns produtos que trazem isso que a gente está falando estampado nos seus rótulos. Olha só aqui. Chococal, energia que dá gosto. Açúcar é energia, açúcar é alegria. Gay to Ride, recupera sua energia 30% mais rápido. Chocolate é prazer e energia. Por que será que frases como essas são usadas para vender alimentos? Você já parou para pensar por que será que a palavra energia é tão associada à qualidade do alimento? Será que com o que a gente já vem aprendendo não dá para responder essas perguntas? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. A gente já sabe que a energia vem através dos alimentos. Além de energia, os alimentos fornecem as substâncias necessárias para o crescimento e desenvolvimento dos organismos. É por isso que todos os animais, dos mais microscópicos até os muito grandes, inclusive o homem, precisam consumir alimentos para obter energia e as substâncias para a sua sobrevivência. E essa energia que todos os seres vivos precisam para sobreviver, você se lembra de onde vem, não se lembra? Tudo começa com as plantas e algas. Elas captam a energia do sol e, através de reações químicas, transformam essa energia luminosa em substâncias que servem de alimento. Ou seja, através da fotossíntese, as plantas transformam a energia do sol numa outra forma de energia que vai servir de alimento. É isso, Lineu? É isso, Maria. As plantas transformam a energia do sol em energia das substâncias. Sim. Ou melhor, em energia química. Então quer dizer que eu estava certa, que tudo começa com as plantas e com as algas. Isso. Por isso que a gente diz que as plantas são os seres produtores do ambiente. Nossa, mas peraí, se as plantas e algas são produtores do ambiente, os outros seres vivos são o quê? Bom, então eles vão ser chamados de consumidores, né? Agora, por que consumidores? Porque eles não conseguem transformar a energia do sol em alimento. Eles apenas consomem a energia que já tinha sido transformada pelas plantas e pelas algas. Sim. Mas escuta, as plantas não consomem nada, não? Porque quando a gente olha para elas, dá a sensação de que elas não estão consumindo energia, né? Afinal, as plantas consomem ou não consomem energia? Realmente. Quando a gente olha para uma planta, temos a impressão de que ela não necessita de energia. Afinal de contas, a planta está ali, paradinha, e se move apenas com o vento. Mas as coisas não são bem assim. Se a gente parar e olhar uma planta crescendo por vários dias, vamos encontrar folhas e ramos novos. E até mesmo nas plantas já adultas, a gente nota que ela nunca para, está sempre trocando de folhas, dando flores e frutos. Ou seja, a planta, além de captar a energia, também usa parte dessa energia para se desenvolver e dar seus frutos. Isso nos leva a concluir o quê? Que parte da energia solar captada no processo de fotossíntese é consumida pela própria planta e não passa para nenhum outro ser vivo. Ô Lineu, então quer dizer que as plantas não são só transformadoras de energia, elas também consomem um pouco da energia que elas produzem, não é? Isso. E o que acontece com a energia que elas não consumiram?
Bom, Maria, vamos supor então que a nossa planta seja um capim. Quando o boi vem e come o capim, ele está consumindo justamente essa parte da energia que a planta não utilizou. Sei. E essa energia que o boi pegou da planta, ele usou todinha? Não, só uma parte. No boi ainda fica um tanto, e esse tanto vai ser consumido pelo homem quando ele for comer, por exemplo, um belo bife de alcatra. Bom, deixa eu ver se eu entendi. A planta fica com parte dessa energia que ela captou. Daí vem o boi, come a planta e com ela parte dessa energia que estava armazenada. Bom, o boi usa parte dessa energia para se manter em pé, para sobreviver, não é? E o resto ele deixa armazenado no seu corpo. Daí ele passa essa energia para o homem quando o homem come a carne do boi. É isso? É, certíssimo, Maria. É isso aí. Então, a energia que é captada pelas plantas vai sendo utilizada pelos seres vivos conforme vai passando de um organismo para o outro. E olha, a gente pode concluir o quê? Que a cada passagem de alimento de um organismo para o outro, a energia vai diminuindo. Isso é fácil de entender. Porque se cada ser vivo pega um pouquinho de energia e passa o resto, então é claro que a energia disponível lá no fim da corrente é muito pequena. Mas vamos ver com calma essa história da energia ir se perdendo a cada transferência. Primeiro, a gente tem a planta que consegue captar e transformar a energia do sol. Parte dessa energia a planta consome para crescer e dar frutos. Aí vem a vaca e come a planta, ingerindo com ela a energia que tinha restado. Boa parte dessa energia a vaca usa para sua própria sobrevivência. Por fim, a vaca é abatida e serve de alimento para o homem, que ainda consegue ingerir o que sobrou da energia produzida pela planta. Esse percurso que a energia faz da planta até o consumidor final recebe o nome de fluxo de energia. E por que esse nome, fluxo de energia? Porque energia, como você acabou de ver, caminha num sentido único, num fluxo só. O sol, portanto, é sempre necessário. Mas para a gente poder visualizar melhor essa história, vamos ver um desenho que mostra como a energia passa as plantas aquáticas de lagoas do Pantanal para os caramujos e destes para os gaviões caramujeiros. Esses esquemas são denominados de pirâmides de energia de um ambiente. Veja como a energia disponível vai diminuindo a cada etapa. Você deve estar estranhando que os caramujos ocupam nesse desenho mais espaço que os gaviões. É que a pirâmide leva em conta a quantidade total de alimento e não depende do tamanho dos organismos. Isso por quê? Porque os organismos pequenos podem assimilar e passar mais energia do que os grandes. Isso é fácil de entender. Imagine o tanto de alimento que um organismo grande, como um boi, por exemplo, consome para sobreviver. Já não é o caso de um caramujo, que precisa de bem menos alimento. É por isso que a gente disse que a pirâmide de energia leva em conta a quantidade total de alimento, independente do tamanho do organismo. Você entendeu, Maria, por que a energia disponível, conforme vai passando de um ser vivo para o outro em forma de alimento, vai diminuindo? Porque todo organismo passa uma quantidade menor de energia do que ele recebeu. Não, agora eu entendi essa história de fluxo de energia. Mas peraí, se tem uma hora que a energia acaba, como é que faz para ter energia disponível de novo? Não, aí que é do sol. Porque é do sol que vem a energia que é captada pelas plantas e que vai passar para outros seres vivos. Ah, é verdade, já vi isso antes, né? Por isso que as plantas são chamadas de produtores. Isso. Porque ela transforma a energia do sol em energia disponível para os animais. Isso. Então, se as plantas e as algas, a gente não pode esquecer das algas, se elas são os produtores, dá pra gente concluir que os herbívoros e os carnívoros são consumidores. Agora, por que eles são seres consumidores? Porque eles não conseguem transformar a energia do sol em alimento. Quer dizer, os consumidores não produzem seu próprio alimento. Tá certo. Os consumidores não fazem a fotossíntese. Quem faz a fotossíntese são os seres produtores. Isso. Tá, mas tem uma coisinha que eu não me lembro mais. O que é herbívoro e carnívoro mesmo? Herbívoros são aqueles seres vivos que se alimentam de plantas, como por exemplo o preá, a lesma, a capivara, o coelho e o cavalo, entre outros. Já os carnívoros, você sabe que são aqueles animais que se alimentam de outros animais, como a onça, o cachorro, o leão, o jacaré e o próprio homem, quando não é vegetariano. Os decompositores também já dizem o que são pelo próprio nome. Decompositores são as bactérias e fungos que vão decompor os seres depois que eles morrem. Ah, tem mais uma coisinha que eu esqueci de dizer. Os consumidores herbívoros, como o boi, o preá, o caramujo, aqueles que se alimentam diretamente de vegetais, são chamados consumidores primários. Os outros seres que se alimentam desses consumidores são chamados consumidores secundários. Os que se alimentam dos consumidores secundários são chamados consumidores terciários e por aí vai. Só para não ficar nenhuma dúvida, confira novamente. Primeiro tem o produtor.
como o capim, por exemplo. Aí vem o preá, que come o capim. Ele é, portanto, o consumidor primário. Como o gato do mato comeu o preá, ele é o consumidor secundário. E a onça, nesse caso, que comeu o consumidor secundário, é o consumidor terciário. Até aí eu já entendi, só que tem uma coisinha que ainda não está clara para mim. Como é que o ciclo se completa com os decompositores? Bom, Maria, para a gente entender isso, a gente tem que ver bem a diferença entre fluxo de energia e ciclo de materiais. Peraí, fluxo de energia eu já sei. É quando a energia vai passando de um ser para o outro, das plantas até os decompositores. Só que tem um detalhe. Quando essa energia vai passando, ela vai se perdendo também, né? Então, quando ela chega nos consumidores terciários, ela está quase no fim, não é? Isso, então, isso é fluxo de energia. Mas e ciclo de materiais? Como o nome já diz, ciclo de materiais dá a ideia de uma coisa que é cíclica, que vai e vem, que não termina, né? Então, ao contrário da energia, que ela realiza um fluxo, as matérias, as substâncias, elas não se perdem, elas vão se transformando, elas vão se reciclando. Mas ainda não entendi por que se diz que o ciclo dos materiais se completa com os decompositores. Por quê? O que os decompositores fazem? Eles transformam os materiais dos organismos mortos em água, gás carbônico e sais minerais. Quer dizer, os decompositores reciclam o organismo morto, transformando em substâncias que vão ser reaproveitadas pelas plantas, os produtores. Quer dizer que as substâncias produzidas pelas plantas e algas sofrem várias alterações, passam por vários tipos de consumidores e acabam voltando para os produtores após serem decompostas? É isso que a gente chama de ciclo de materiais dos ambientes, né? Porque as substâncias, elas vão e vêm. Agora, é diferente da energia, né? Que ela segue um sentido único. Depois que ela é transformada em calor e movimento, ela segue um fluxo sem volta, que é o fluxo de energia dos ambientes. Como está dando para perceber, em um ambiente as populações de animais e vegetais se interrelacionam. Estão todas ligadas umas com as outras. São parasitas e hospedeiros, predadores e presas, produtores e consumidores, formando um delicado equilíbrio, uma rede de fios muito parecida com os fios de uma teia de aranha. Teia essa que representa as possibilidades para o consumo de alimentos. É a chamada teia alimentar. Para exemplificar isso que estamos falando, vamos ver o que acontece no Mar do Polo Sul. Lá, tudo começa com o plâncton. Plâncton é um conjunto de seres vivos microscópicos que vivem nas águas, sendo, portanto, invisíveis a olho nu. O plâncton é alimento de pequenos peixes e do krill, um pequeno camarãozinho que vive em grande número nos mares gelados da Antártica. O krill, por sua vez, acaba servindo de alimento para pequenos e grandes peixes, para pinguins, focas e lulas. Nessa cadeia a gente tem o krill, o camarãozinho que se alimenta do plâncton, e todos os outros seres vivos se alimentam dele. Mas também há outro jeito da gente ver essa cadeia que se forma. Em vez de todos os seres vivos se alimentarem diretamente do krill, eles vão se alimentando uns dos outros. A coisa é mais ou menos assim. Os pequenos peixes comem o krill. Por outro lado, os pequenos peixes são devorados por peixes maiores e lulas, e esses últimos servirão de alimento para pinguins e focas. Quando pinguins, focas e baleias morrem, seus corpos são decompostos por fungos e bactérias. Agora a gente vai ver um esquema onde dá para visualizar direitinho como o pequeno camarão krill se relaciona com os outros seres vivos do seu ambiente. A cadeia alimentar, como você está percebendo, é uma sequência simplificada entre as várias possibilidades reais que os organismos têm para se alimentar em um ambiente. Mas isso não é sempre assim. Nesta cadeia aí, por exemplo, no lugar dos peixes maiores poderiam estar as lulas, pois elas também se alimentam de pequenos peixes. Resumindo, uma cadeia alimentar é, na verdade, apenas uma das muitas possibilidades que há nas relações entre os seres de um ambiente. Entendeu? Mas para não ficar nenhuma dúvida, que tal dar uma revisada nisso tudo que a gente viu hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os seres vivos usam energia para se alimentar e que a energia disponível, ao passar de um ser para o outro, vai sendo diluída, o que chamamos de fluxo de energia. Um fato que podemos representar através de um esquema chamado pirâmide de energia. Você viu ainda que as plantas e as algas são os produtores do ambiente e que os herbívoros e os carnívoros são os seres consumidores do ambiente. Os fungos e bactérias decompõem os seres vivos, consumidores ou produtores. Você viu também o que é teia alimentar.
que é a maneira como os consumidores e produtores se relacionam no ambiente, representando as possibilidades para o consumo de alimentos. E por fim, você viu como é uma cadeia alimentar. Eu acho que por hoje já tá bom, não é? Eu confesso que eu tô um pouquinho sem energia. É por isso que eu vou entrar no primeiro restaurante que eu encontrar por aqui, para ver se eu consigo um pouquinho de energia solar transformada. Então, até a próxima teleaula.